Bom dia, meu povo. Tudo bom com vocês? O povo acordando agora. Todo mundo cheio de preguiça. Só Israel tá vivo aí, o resto tudo morto ainda. Deixa eu ver aqui. Ó, o Juan acordou também. Célio também. O Célio já tá acordado. O Célio não dorme. Maria Clara. Estamos aí, né, no 86º ano da pandemia, né? O Matheus acho que é candidato, vai ser candidato a alguma coisa assim, a vereador, síndico. Tá? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu passei a acreditar a reencarnação porque eu comecei a ter vislumbres de vida passada no qual eu saía na rua, sabe? Cumprimentava as pessoas pegando na mão, muito esquisito. Então passei a acreditar nessa questão de vidas passadas. Bom, vamos começar, né? Não dá certo. O tempo está correndo. Então vamos lá. Vocês estão vendo um lindo quadro branco aí, né? Uma linda tela branca. Muito bonita esse tom de branco. Tá? E hoje a gente continua com a nossa querida ecologia, na nossa aula 7. A última aula que nós tivemos foi a dinâmica de populações, quando a gente viu como a população se altera ao longo do tempo, o que é uma população, o que causa aumento, diminuição, etc., etc., em uma população. Certo? Hoje a gente vai começar a estudar as relações ecológicas, é a parte 1 de relações ecológicas. Quantas aulas serão de relações ecológicas, povo? Provavelmente 3 aulas, tá? Talvez 4, porque é um assunto que é muito abordado em processos seletivos. E tem outra coisa, é um assunto que você pode misturar ele com outras partes da biologia e até com outras matérias. Ele é um assunto que dá uma margem muito grande para a transdisciplinaridade, tá? Para a interdisciplinaridade, para a multidisciplinaridade e para a transdisciplinaridade. Então, é um assunto que eu gosto de tratar bem minuciosamente por causa disso, ok? Então, isso aí que vocês estão vendo é uma relação ecológica. Por incrível que pareça, eu tenho uma foto mais ou menos desse jeito aí, só que no lugar da garça ali é uma cobra. Tá? Então, nunca desista, sempre lute. Por pior que estejam as coisas, você está se sentindo aquela veinha do Titanic, né? Da última vez que você saiu na rua e cumprimentou pessoas fazem 84 anos, mas vamos lá. O que é uma relação ecológica? Interações básicas entre os seres vivos da mesma espécie, intraespecíficas ou homotípicas, ou de espécies diferentes, interespecíficas ou heterotípicas. Olha aqui para mim. O que está acontecendo aqui agora? Uma relação ecológica. Certo? Por quê? Nós estamos fazendo um processo de troca. O planeta, na pessoa do Célio, do Rui e do Charles, tem a estrutura e a escola. Eu tenho conhecimento, vocês têm o dinheiro. Então, a gente faz essa troca. Eu passo conhecimento para vocês, vocês passam o dinheiro para a escola passa o dinheiro para mim. Certo? Então, isso é uma relação ecológica. Na verdade, toda interação que nós temos com outros seres vivos, não importa se é da mesma espécie, não, é um tipo de relação ecológica. Se você tem um cachorro em casa, tá? Ou um gato, ou uma calopsita, ou só não tem uma naja, que é um tanto quanto perigoso a gente ter najas em casa, tá? Você tem uma relação ecológica que muitas vezes é positiva, tanto para você quanto para o animalzinho de estimação ou para o outro indivíduo, né? Você pode ter relações ecológicas negativas, quando você, por exemplo, sei lá, né? Usa uma placa de pare para bater numa pessoa, isso é uma relação negativa, certo? Ou, né, quando teu cachorro te morde, certo? Eu já tive vários cachorros, não lembro da maioria, mas era legal.
Tô brincando, lembro sim, cansa, morro de saudade. Vamos lembrar uma coisinha aqui. Aspecto evolutivo de relações ecológicas. Eu tenho dentro de toda espécie um negocinho chamado variabilidade. Você tem indivíduos que correm rápido, indivíduos que são mais lentos, indivíduos que gripam fácil, indivíduos que custam a gripar, indivíduos de diferentes tipos de acordo com diferentes critérios, certo? Essa variabilidade ela é causada por mutações e recombinações gênicas. Lá o crossing over, que vocês estudam lá na meiose, na genética, na citologia, e também a reprodução sexuada. Essa variabilidade, queridos, ela vai levar à adaptação. O que é essa adaptação? É a sobrevivência do mais apto, porque vai ser feito um processo chamado seleção natural. Então, isso que vocês estão vendo aí é o neodarwinismo. É a ideia mais atual para explicar a evolução das espécies. Vejam bem que não sobrevive o mais forte, não sobrevive o mais poderoso, sobrevive o mais apto, certo? Eu acabei de fazer besteira aqui, mas vamos voltar. Agora tem que dar OK. Sabe quando você encosta sem querer no teclado? Tipo quando você está jogando alguma coisa e encosta na tecla Windows aqui, aí você morre. Achei. Vamos lá de novo. Então vocês estão vendo a tela aí de novo com o slide mostrando o neodarwinismo. O que isso tem a ver com relações ecológicas? Simples. Como você tem a relação entre dois ou mais indivíduos da mesma espécie ou não, isso vai levar um processo muito interessante chamado coevolução. O que é a coevolução? Uma evolução interdependente. A evolução de um interfere na evolução do outro. Exemplo, vocês já ouviram falar que alguém morreu por lombriga? Ascaris lumbricoides? Eu já. A pessoa tinha tanta lombriga que rompeu a alça do intestino. Tá? Mas normalmente as pessoas não morrem de lombriga. Inclusive, nesse momento, se você não tomou lombrigueiro nos últimos 6 meses, provavelmente você tem 1 ou 2 casais de lombriga aí no seu intestino. Tá? O que aconteceu com o primeiro ser humano que pegou lombriga? Ele morreu. Porque ele não tinha resistência. E o segundo? Morreu também. O terceiro morreu. Agora, o de número 18.132 não morreu. Ficou muito ruim. Viveu muitos anos com a lombriga, depois morreu. Então, você tem aí um processo de coevolução. Os indivíduos mais resistentes eles vão sobrevivendo e as lombrigas mais resistentes também vão sobrevivendo. Quando vocês estudam lá nematóides, né, o professor fala assim, o nematóide ele tem uma cutícula ao redor do corpo dele. Para quê? Para prevenir a digestão, porque ele está dentro do seu sistema digestório. Certo? Então isso aí é coevolução. Dá uma olhada nesse exemplo de coevolução. O formato do bico desse pássaro com o formato da flor. O que esse pássaro come? Néctar dessas flores. E essas flores são polinizadas por esse pássaro. Está aqui os estames, ó. Quando ele enfia o bico aqui para coletar o néctar, a planta enche ele de pólen aqui, tá? Na testa dele, para ele polinizar. Então é um caso extremo de coevolução. Eu peguei um outro caso muito legal de coevolução. Essa borboleta aí é a borboleta monarca, tá? Da Anaus plexippus. Ela vive do Canadá até o sul da Amazônia. Ela migra ao longo do ano aí. A larva dessa borboleta, gente, ela come plantas que têm toxinas. Então, essas toxinas, elas tornam o adulto impalatável. O passarinho, quando ele vê a borboleta com esse tom, com essas manchas que vocês estão vendo aí, já sabe que não deve comer, certo? Só que é o seguinte, dá uma olhada nessa borboleta. Eu vou mudar o slide para você ver outra borboleta de outra espécie, outro gênero diferente. Tá aí, ó, a Limenites arquipus, que é chamada borboleta vice-rei. Ela não tem toxinas no corpo. Ela é perfeitamente palatável, ela pode ser comida por pássaros. Só que pássaro não preda ela. Por quê? Porque ela teve uma coevolução junto com a borboleta monarca para ter o mesmo padrão de cores. Ah, professor, mas o número de manchinhas ali é diferente. Primeira coisa, pássaro sabe contar? Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, essa aqui é par, não pode. Não tem isso. Passarinho, na hora que ele vê esse padrão de cores aqui, ele cai fora.
É o mesmo caso a coral falsa e a coral verdadeira. Tá? Tem muitas abelhas, né? A abelha tem aquele padrão de coloração, tem muitas borboletas que se parecem com abelhas, certo? Então isso aí é um tipo de coevolução. Uma espécie evoluiu junto com a outra, tá? Classificação de relações ecológicas, relações intraespecíficas ou homotípicas, intra dentro, homo igual, entre seres da mesma espécie, o que supostamente está acontecendo aqui nesse momento, tá? Lembrando que eu não sou da mesma espécie de vocês, mas eu tenho que fingir que eu sou e coisa e tal. Relações interespecíficas ou heterotípicas entre seres de espécies diferentes. É o que, na verdade, está acontecendo aqui. Então, vamos pensar aqui no seu cão, né? Você mora numa casa, aí você compra um Rottweiler. E a sua casa é assaltada, e eles roubam até o Rottweiler, porque você esqueceu de comprar um acessório chamado pincher, que é o que acorda o Rottweiler quando tem ladrão em casa. Por que você comprou aquele bicho? Ele ajudar a defender a tua casa. Por quê? Ele escuta melhor do que você, ele sente cheiro melhor do que você, ele enxerga melhor do que você no escuro e assim por diante. E o que ele está ganhando com isso? Você dá ração para ele, comida balanceada, você vacina ele, se impede ele de pegar um monte de doença, então ambos estão ganhando. É uma relação interespecífica, que nesse caso é harmônica, porque nenhum dos dois é prejudicado. E quando ela é desarmônica, pelo menos um dos participantes é prejudicado. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas e se eu tenho um Rottweiler e ele me morde e eu tenho que tomar 12 pontos porque ele me mordeu? Eu te pergunto, o cachorro te mordeu, beleza? Você tomou 12 pontos, tudo mais. Esse prejuízo, ele é maior ou menor do que o benefício que ele te dá? É assim que você classifica essa relação harmônica ou desarmônica. Tá? Vou te dar um exemplo que é gritante. Na África tem um passarinho chamado búfaga. Búfaga do bico amarelo. Ele come carrapatos que ficam no pelo das girafas, dos búfalos, etc. Ele vai lá e come os carrapatos. Beleza, ele está livrando a girafa, por exemplo, de um prejuízo. Você concorda? Porém, de vez em quando, o búfaga ele bica ferimentos abertos da girafa. Então, ele mantém o ferimento aberto por mais tempo. Nesse caso, ele está causando um prejuízo. Só que o benefício de ter o bicho arrancando o carrapato dele é maior do que o prejuízo dele manter um ferimento aberto em um outro indivíduo. E a gente não pode esquecer de uma coisa, tá? O indivíduo é prejudicado numa relação desarmônica, não a espécie. Quando você assiste um documentário que mostra lá um leão matando uma zebra na savana africana, né? Aquela zebra morreu. Para ela, prejuízo. E para a espécie zebra, ecozebra, qual o indivíduo que morreu? O indivíduo fraco, o indivíduo doente, o indivíduo lento, o indivíduo que não tinha resistência a muitas coisas. Os outros indivíduos que sobreviveram, eles vão gerar descendentes e deixar essas características boas nas descendências. Então, a seleção natural, gente, que ocorre nesse caso aí, ela é ruim para o indivíduo. Não sei, às vezes também a zebra vai para um grande céu das zebras, onde os passos são infinitos, e elas convivem de boa com os leões. Mas aquela zebra morreu, ela não vai deixar descendentes, certo? Seleção natural atua assim. As relações intraespecíficas dentro da mesma espécie, ela vai ser harmônica, do tipo permanente, quando eu tenho a colônia, a sociedade, ou harmônica transitória, quando eu tenho gregarismo. Eu vou explicar a diferença disso aqui. E desarmônicas na competição e no canibalismo, certo? Então, a primeira relação harmônica intraespecífica. Hoje a gente vai tratar só de relações intraespecíficas. As colônias. O que é uma colônia? É uma associação entre indivíduos da mesma espécie que tem união anatômica. Eles são anatomicamente unidos entre si. Por exemplo, os corais, as esponjas. Qual que é a vantagem de ficar anatomicamente unido? Melhora a defesa, tem mais facilidade para encontrar parceiro de reprodução e pode ocorrer divisão de trabalho. Agora, olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Tem competição entre os indivíduos da colônia? Tem. É óbvio que tem. E a maioria das colônias que nós vamos ver aqui
são de indivíduos muitas vezes fixos. Aí você deve estar se perguntando, mas a competição não é ruim? Só que aí a competição, evolutivamente, ela pesa menos do que essas características. Então, esse lance de ter uma defesa melhor, de ter maior facilidade para encontrar parceiro, de ter divisão de trabalho, isso é mais importante evolutivamente do que a competição que ocorre entre esses indivíduos. Ok? As colônias, elas podem ser homomorfas, homo igual, isomórficas, iso igual, homeomórficas, quando os indivíduos são idênticos, não tem divisão de trabalho, que é, por exemplo, os corais, as esponjas, protozoários, bactérias, etc. Ou, nesse caso, deixa eu falar da homomórfica primeiro. Isso aí é um protozoário colonial, chamado Codociga. Ele é pedunculado, ele tem esse cabinho aqui, ó, que segura o protozoário, a colônia, aqui num raminho de uma plantinha. Então ele é pedunculado, ele é flagelado, né? Tá vendo que ele lembra um coanócito de porífero, né? Porífero ele evoluiu a partir de protozoários coloniais, só que aqui cada indivíduo tem o seu próprio código genético. No porífero todas as células são iguais. E esse bichinho aqui, ele fica nessas colônias filtrando água e se alimentando desses filtrados. Assim também coral cérebro, né? Os corais e os quinidários. Essas dobras que vocês estão vendo aqui são cheias de animais minúsculos. O coral ele é tipo uma anemonazinha em miniatura, ele fica lá capturando alimento, né, um do ladinho do outro. Agora, uma colônia heteromorfa ou polimórfica. O indivíduo é diferente e tem divisão de trabalho. Eu revirei a internet, eu revirei os livros de zoologia que eu tenho em casa, de ecologia, procurando outro exemplo que não fosse a fisália. Não achei. Tá? Colônia heteromorfa ou polimorfa, o único exemplo que eu achei aí foi a fisália, que é essa caravela portuguesa. Agora, presta atenção na foto que eu vou te mostrar um negocinho com o cursor aqui. Aqui, ó, tá a linha d'água. Isso aqui de baixo é reflexo da parte de cima, tá? Então, isso aqui é a linha d'água. Essa parte aqui que eu estou circundando com o mouse, ela fica fora da água e todo esse resto aqui fica dentro da água, certo? E isso aqui, aparentemente, é um animal só, mas na verdade o que vocês estão vendo é uma colônia de animais. Nessa colônia, a Physalia physalis, que é uma colônia heteromorfa, nós temos 4 tipos de indivíduos. Pneumatóforo, que ele forma uma vesícula cheia de ar para boiar e ser levado pelo vento. Domonoctozoides, que vão formar os tentáculos para capturar alimento. Gastrozoides, que vão formar a parte digestória do bicho. E os gonozoides, que vão produzir os gametas para reprodução. Certo? São 4 tipos de indivíduos, cada um com seu material genético, formando essa estrutura única. Então, eu tenho aqui o pneumatóforo, o gastrozoide, os tentáculos, que são os domonoctozoides, e os gonozoides produzindo gametas. Aí você deve estar pensando, peraí, tem um erro aí. Por quê? Quem vai reproduzir é só o gonozoide. Então os outros estão em desvantagem. E a coisa, gente, não é bem assim. Por quê? Quem é flutuador hoje, daqui a uns tempos ele começa a murchar, porque quem é gastrozoide vai virar flutuador. Quem é flutuador vai virar gonozoide. Quem é gonozoide vai virar tentáculo. Quem é tentáculo vai virar gastrozoide. Então eles vão alternando essas funções para dar a chance para todo mundo reproduzir. Porque o grande sucesso na evolução é você reproduzir, deixar descendentes. Esse é o grande sucesso evolutivo. Seu DNA é tão bom que ele ficou aqui. Isso aí, para ter esse sucesso evolutivo, esses gonozoides vão se alternando com outras fases do bicho aqui, porque senão não tem sentido ele ficar vivo aí, né? E só um tipo reproduz. O que vai acontecer com esse bicho aí? Se só um reproduziu, os outros estão trabalhando para ele. E aí, a vantagem é de quem? Só de quem está reproduzindo. Alguém perguntou aqui quanto tempo vive uma caravela.
até um ano ou mais, dependendo da quantidade de alimento que ela tem à disposição aí, ela vai viver um ano ou mais. E nesse processo, imagina que a cada 3 meses aí, ela consegue mudar de forma. Pronto, já está valendo, todo mundo vai conseguir reproduzir. Tá? Agora, a sociedade, que é onde nós estamos inseridos, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Você tem alto grau de cooperação, alto grau de comunicação, divisão de trabalho entre os indivíduos, não tem união anatômica, tá? E tem algumas sociedades que a gente chama de sociedades eusociais. Não é o nosso caso. A nossa sociedade ela não é eusocial do ponto de vista da biologia, tá? Eu não sei como é que isso é encarado lá na sociologia, mas do ponto de vista da biologia, nossa sociedade não é eusocial. O que é uma sociedade eusocial? Quando você tem adultos juntos em grupos. A nossa sociedade tem isso. Diversas gerações sobrepostas. Você tem indivíduos idosos, adultos totais, adultos jovens, recém-nascidos, não nascidos, jovens, etc. Cooperação na construção do ninho e no cuidado das crias. Até agora está muito parecido com a nossa sociedade. Só que olha só, dominância reprodutiva de poucos indivíduos. Você tem um macho fértil, uma fêmea fértil, ou poucos machos férteis, poucas fêmeas férteis numa sociedade ou social. Então, a nossa sociedade, ela não é o social por conta disso. E outra coisa, uma sociedade ou social, ela tem uma divisão em classes sociais imutáveis chamadas castas. Tá? Nessa casta, você nasce e morre naquela classe social. O Japão feudal, a Índia, onde você tinha lá as divisões em castas, eles não têm essa representatividade porque todas as castas reproduziam. Né? No Japão você tinha lá o imperador, o shogun ou shogun, os daimyos, os samurais, os agricultores, os artesãos, agricultores e pescadores, os artesãos, os mercadores, os etas, que eram a classe mais baixa da sociedade japonesa. Tá? E quando os europeus chegaram no Japão, em 1542, eles ficaram abaixo dos etas. Eles eram considerados abaixo dos etas. Primeiro os portugueses, depois os holandeses. E por quê? Porque eles não eram japoneses. E na sociedade japonesa, você tinha mobilidade. Você podia nascer mercador. Só que você, num ato de bravura lá, você era, né? Tinha a promoção aí para samurai. Então existia mobilidade social. Na sociedade da Índia, que você tinha as castas, né? Os brahmanes, os dalits, etc., não tinha mobilidade social. Tá? Por quê? Porque estava ligado a um processo de encarnação, aí vem crença religiosa, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Então, uma sociedade não eusocial, vocês estão vendo aí, né? Grupos de macacos pelados, que eles se juntam e moram em grandes ninhos de macacos, que eles chamam de cidades. É bem interessante isso aí. Sociedade não eusocial, eu amei essa foto, porque ela mostra todo mundo na colaboração em alguma coisa, e essa casinha na árvore é o máximo, né, gente? Olha que massa isso aqui. Só que tem uma coisa. Nessa sociedade tribal que vocês estão vendo, existem hierarquias. Você tem um chefe, você tem um curandeiro, você tem quem faz cesto, quem é caçador, etc. Mas existe mobilidade. Tá? Existe mobilidade social. Agora, uma sociedade social, social, é isso aí, ó, abelha. Você tem o zangão, que é um macho fértil haploide, a rainha, que é uma fêmea fértil diploide, e a operária, que é uma fêmea estéril diploide. Para mim não travou, não. Travou para mais alguém aí, gente? Não, o pessoal respondeu aqui, Sandila, tá de boa. Acho que foi só seu computador aí. Tá? Então, voltando aqui para as abelhas. Né? Aqui em Goiás não é abelha, é abeia. Né? O que nós estamos vendo aqui? Indivíduos de diferentes classes sociais onde não tem mobilidade. Nasceu operária, vai morrer operária. Nasceu rainha, vai morrer rainha. Nasceu zangão, vai morrer zangão. Não existe mobilidade social, por quê? É um fator genético
que determina isso, tá? Só um detalhe. A diferença da rainha e da operária ali é que a larva da rainha é alimentada com geleia real. Geleia real é caríssimo, porque a produção é mínima, tá? E a geleia real ela tem uma função: promover o desenvolvimento do aparelho reprodutor, tornando uma larva diploide uma rainha. Para humano, geleia real serve para ostentação, só isso. Não tem função nenhuma para gente, né? E se você compra Tio Nacho com geleia real, quem lembra do shampoo Tio Nacho? Você está comprando um negócio caro para caramba que não serve para absolutamente nada, tá? Compra shampoo de babosa que é melhor. Ou passa babosa no cabelo, apesar de fedido, é muito bom, certo? Aí outra sociedade ou social, formigas. Tá aqui a rainha, soldados, que são machos estéreis, operárias, que são fêmeas estéreis. Eu não achei a foto do rei dessas rainhas aqui, é uma formiga africana, com um detalhe, tá? Sabe quando começa a chover? Lembra chuva? Lembra? Depois você põe no YouTube lá chuva, para você ver como é que é, porque tem 75 dias que não chove aqui. Quando começa a chover, começa a sair aleluia, aleluia é macho e fêmea de formiga. Tá? Lá em São Paulo, o pessoal come, o abdômen da tanajura, que é a rainha da saúva, come ele frito. Eu já comi, tem gosto de amendoim, certo? Eu comi sem saber o que era, tá? Pelo menos fritou o negócio. Se o cara tivesse servido o morcego, a gente estava em sala de aula nessa hora. Mas vamos lá. Gregarismo, que diabo é isso? É quando você tem união de indivíduos da mesma espécie com um determinado objetivo. Depois que o objetivo foi cumprido, os indivíduos se dispersam. Aí você tem um gregarismo, certo? Tipo, a nidificação dos pinguins. Então isso aqui, a proteção por proximidade, que ocorre nas marmotas, cabritos monteses, etc. A obtenção de alimentos, lobos no inverno. Presta atenção aqui. Lobo só forma alcateia no inverno, tá? Acabou o inverno, tem comida suficiente, é cada um para um canto, se vira. Mas no inverno eles se juntam. Migrações, diversos pássaros se unem para migrar. Acabou a migração, acabou a união deles ali. Então aí, ó, os pinguins, no gregarismo, eles estão nesse juntamento aí, por quê? Eles estão no terminal esperando o ônibus? Não. Eles estão aí para fazer ninhos e botar ovos. Passou a fase de reprodução, vai cada um pro seu canto. Tá? Alguns acabam aparecendo aqui no Brasil. Isso é uma marmota, o cão da pradaria, que tem nos Estados Unidos. Esse bicho se une só para proteção, certo? Na verdade, é um pouco cada um por si. Eu achei uma espécie de mamífero que forma a sociedade social, que é o rato topeira. Deixa eu tentar achar aqui para mostrar para vocês. É um bicho muito feio, tadinho. Ele tem uma coisa bem interessante. Só tem uma fêmea fértil. Achei aqui o Chrome. Só tem uma fêmea fértil, rato toupeira. E ela não deixa outras fêmeas se reproduzirem, porque ela faz com que as outras fêmeas não desenvolvam seu sistema reprodutor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma guia do Chrome para vocês terem pesadelos essa noite. Olha que lindo esse bicho. Quem não queria ter um bichinho desse, né? Certo? Ele tem uma sociedade muito parecida com a questão das abelhas. Tá? Mas vamos voltar lá para o slide. Está aqui, cão da pradaria ou marmota. Certo? Os lobos, que formam essas alcateias no inverno, e os pássaros migrando aí no inverno para poder se alimentar em outros locais. Tá? Agora, relação intraespecífica desarmônica dentro da mesma espécie com prejuízo. A primeira delas, competição. Quando dois organismos têm o mesmo habitat e exploram o mesmo nicho ecológico, ocorrerá competição e um deles será eliminada a competição. Princípio de Gauss é o princípio da exclusão competitiva. Presta atenção aqui em mim agora. Olha aqui para mim. Quando a competição é dentro da mesma espécie, não é até a morte. Tá? Quando é entre espécies diferentes, é até a morte.
Quando é que uma competição entre organismos da mesma espécie é até a morte? Quando o espaço deles é restrito. Por exemplo, rinha de galo. Quando você põe os galos num espaço pequeno, eles vão se bater até matar. Agora, se você vai na fazenda, tem lá as galinhas soltas. Tem 3, 4 galos. Por que eles não brigam até se matar? Porque tem espaço. Ah? Dentro da mesma espécie, o que é fator de competição? Território, parceiro sexual, alimento, água, vaga na universidade, emprego, certo? É competição intraespecífica. Então aí, ó, 2 oryx brigando por causa de território ou de fêmea, não sei. Vai ser até a morte? Não vai ser até a morte. 2 leões brigando também, tá? Inclusive os animais, gente, eles têm uma série de coisas, de comportamentos chamados displays para evitar a briga até a morte. Por exemplo, os leões brigando aí. Quando é que um desiste? Quando ele deita no chão de barriga para cima. Lobo também faz isso. E o teu cachorro faz isso. O teu cachorro, quando ele deita de barriga para cima, assim, né? Ele está mostrando que confia em você, porque ele está expondo a garganta. Ele está expondo o abdômen. Região que é muito frágil. Muito fácil de matar o bicho com um golpe ali. Então ele está expondo isso, falando, eu confio em você, caramba. Então me coça. Né? Gato é um pouco diferente, porque o gato ele é seu mestre. É diferente. Olha isso. Cacto saguaro. Esse cacto tem, inclusive, no Brasil. O que vocês estão vendo aí? Uma dispersão mais ou menos homogênea desses cactos. Por quê? Para evitar a competição um com os outros, ele cresce a uma distância mínima uns dos outros. Tá? Isso aí também. Competição intraespecífica, né? Vocês estão se preparando para tanto. Ok? Não é até a morte. Já teve épocas que foi. Relação desarmônica, canibalismo. Essa aqui eu vou me deter num fato bem interessante dela. O indivíduo mata outro da mesma espécie para fins alimentares. Então você vai se alimentar, vai matar e comer um indivíduo da mesma espécie. Na natureza, quando ocorre canibalismo? Fome extrema. Você tem uma grande seca. Você tem uma doença que dizima os consumidores primários. Aí você vai ter canibalismo. Tá? Presta atenção numa coisa aqui. Tem um livro que está circulando por aí, desse livro de biologia que vocês vão para estudar, que fala que o leão e o chimpanzé, quando eles assumem a liderança do bando, eles matam os filhotes que estão amamentando. Nesse caso, não é canibalismo, ele não vai matar para comer. Ele mata o filhote que está amamentando, porque a fêmea do mamífero, quando ela para de amamentar, ela volta a entrar em ciclo fértil. Então ele mata os filhotes para que aquela fêmea fique prenhe os filhotes dele. Os filhotes que não estão amamentando mais, ele deixa. Tá? Mas ele não mata e come aqueles filhotes. Então no canibalismo, você tem que matar e comer. Tá? Exemplo de fome extrema. Quem já assistiu um filme chamado Vivos, sobre um time de rugby do Uruguai, que o avião deles cai nos Andes. E eles são obrigados a comer partes dos corpos dos que morreram para não morrer de fome. Eu fui no museu dos sobreviventes, o museu fica lá no Uruguai, fica em Montevidéu. Inclusive conheci um dos sobreviventes, tá? E o cara me falou justamente isso, foi para não morrer. Eles comeram quem estava morto, eles não mataram ninguém. Superpopulação, isso é muito comum em roedores. Quando a população está muito grande, o espaço é pequeno. Eles começam a matar uns aos outros. Canibalismo sexual, até caiu no Enem isso aí já, né? Depois da cópula, as aranhas e os louva-a-Deus, a fêmea come o macho. Por que depois da cópula? Presta atenção aqui para mim, olha aqui para mim. Tá olhando para mim? Beleza. Você tem essa fêmea aqui, ó. Essa fêmea acasalou com esse macho. O que ela queria dele? Material genético. Se ela acasalar de novo com ele, você concorda que a variação genética dos filhotes vai ser menor do que se ela acasalar com outro macho? Então ela come o macho, ela mata e come o macho. Tá? Por quê? Porque ela precisa de proteína para alimentar os filhotes. Toda aranha faz isso, não é só a viúva negra não, tá, gente? Toda aranha mata o macho se o macho é bobeira. E na espécie humana, nós temos a fome extrema,
que eu já citei, o canibalismo ritual, tá? Quando os nossos índios matavam aí os indivíduos da outra tribo e comiam, era para adquirir a força, não era qualquer um que virava comida não, tá? Você tinha que ser digno. Ou psicopatia, que é o caso daquele Jeffrey Dahmer da vida aí, né? Inclusive, eu achei uma coisa bem interessante. Isso aí é uma cena do livro Hans Staden, é um alemão que sobreviveu a um naufrágio na costa brasileira, e ele viveu 10 anos entre os índios da região onde hoje é Ubatuba, em São Paulo, aquela região ali. E ele presenciou atos de antropofagia. Uma coisa que eu descobri, canibal vem da palavra caribal, que significa do Caribe, porque quando o Colombo chega na América, ele desembarca no Caribe. Tá? Ele não chega na América do Norte nem do Sul, ele chega no Caribe, lá que é a América Central, e o pessoal lá se chamavam de caribal, que significa valente. Inclusive os tainos, que são os primeiros nativos que ele teve contato, eles não tinham hábitos canibais, outras tribos tinham. Olha aqui, ó, uma aranha néfila fêmea e uma aranha néfila macho. Você tem ideia da diferença do tamanho aí. Sim, faltam 3 minutos. Eu também já estou encerrando. Olha o louva-a-Deus macho acariciando a fêmea. Olha o que ele faz quando a fêmea olha para ele. Ó. Dá uma paradinha na ufa. Opa, peraí. E aí, ó. Enquanto tá tendo a cópula, ela já comeu a cabeça do macho. Aí comendo o indivíduo da mesma espécie. Tá? Então, no canibalismo, não esqueçam, a principal fonte de doença para o indivíduo é um indivíduo da sua espécie. Por isso que ele é raro na natureza. Evolutivamente, quando você mata o indivíduo da sua própria espécie, você está eliminando uma combinação única de genes. Imagina lá na Segunda Guerra Mundial um nazista matando um judeu de 5 anos e aquele indivíduo que ele matou com um tiro na cabeça era o primeiro ser humano imune a qualquer tipo de câncer. Casos especiais. A delfofagia, quando os tubarões filhotes, eles comem os outros filhotes dentro do organismo materno. Isso é muito comum no tubarão tigre. Tá aí os filhotinhos dentro da mãe, certo? Eles vão matar e comer os outros filhotes, os outros irmãos. Só vai sobreviver um deles. Então ele aí, ó, dentro do corpo da mãe, ele está matando os outros indivíduos. Vai nascer só um, certo? Isso também é seleção natural. Casos especiais que eu quero comentar que está encerrando a aula. O povo Fore da Papua Nova Guiné. Era um povo que praticava o canibalismo ritual no século XX. Eles comiam os parentes mortos. Tá? Era uma forma de relembrar esse parente. E isso levou a um alto índice de uma doença chamada curu, doença de Creutzfeldt-Jacobs em humanos. Tá? É a doença da vaca louca em humano. Essa doença é causada por prions, igual da doença da vaca louca. A proteína lá, que ela pega uma outra proteína e transforma essa outra proteína em prion. E eles ingeriam primeiro o cérebro dos parentes. Isso levou a um grande pico dessa doença entre as tribos do povo Fore na Papua Nova Guiné, e isso deu prêmio de Fisiologia e Medicina para o médico e antropólogo Daniel Carleton Gajuzek. Inclusive, eu li o artigo dele, bem interessante. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Falta menos de 1 minuto. Temos alguma pergunta? Já mandei os slides para a escola, tá? Essa aula está sendo gravada aí, vocês sabem disso. Então, ó, bom resto de semana para vocês. Tá? Bom final de semana. Qualquer coisa, estou aí no e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Fiquem com Deus.